Você está tentando se decidir entre engenharia florestal e agronomia, mas não sabe onde conseguir informações práticas e objetivas? Finalmente você chegou ao lugar certo. Bem-vindos, floresteiros e floresteiras! Esse daqui é o Guia da Floresta. Meu nome é Rafael Luiz Mateus, sou engenheiro florestal e hoje eu vou te mostrar 6 diferenças entre a engenharia florestal e a agronomia. Essa lista se baseia na minha experiência pessoal como engenheiro florestal e também na comparação de 3 matrizes curriculares de algumas das melhores universidades brasileiras que ofertam os 2 cursos: a Universidade Federal de Lavras, a Federal do Paraná e a Estadual do Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, para você conseguir entender a relação da engenharia florestal com a agronomia, vamos ter que falar bem rapidinho da história do curso de florestal. Antes de 1960, a engenharia florestal era uma parte do curso de agronomia. O florestal só foi se desligar da agronomia por conta dos plantios de eucalipto que chegaram no nosso Brasil naquela época. Ou seja, a produção também é uma das bases da engenharia florestal. Hoje em dia, por mais que a agronomia ainda possua matérias voltadas para a engenharia florestal, os agrônomos têm uma visão mais generalista sobre o lado florestal. Um agrônomo pode sim realizar algumas das tarefas do engenheiro florestal, porém, o contrário não costuma ser permitido. Ou seja, você até pode ver um agrônomo cuidando de um plantio de pinos, mas você não vai ver um engenheiro florestal cuidando de um plantio de cana-de-açúcar. As leis que descrevem as atribuições profissionais dos agrônomos e dos engenheiros florestais estão no CREA. Contudo, o CREA não define assim muito bem quais são essas atribuições. Se você ler esses textos do CREA, você ficará tão confuso que isso pode até te atrapalhar a escolher uma das 2 profissões. A gente só vai conseguir entender um pouco mais sobre essa relação quando já estivermos levando nosso currículo por aí. Então você vai perceber que na prática, principalmente na contratação de serviços, que existem sim nichos que preferem contratar os agrônomos e outros que preferem os florestais. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Já que profissionalmente falando é tudo uma confusão, nosso objetivo aqui é diferenciar esses cursos com base nas matérias que são ofertadas durante a graduação. E a partir disso, discutir sobre quem está mais apto a fazer o quê. Lembrando que pós-graduações são menos engessadas, então é bem mais fácil durante o mestrado ou doutorado transitar entre as 2 áreas. E chega de enrolação e bora pro vídeo. 6. Incêndios florestais. Sabe as notícias que vemos por aí de fogo no Pantanal, fogo na Amazônia e fogo na Austrália? Pois bem, isso é trabalho para os engenheiros florestais resolverem. Essa é uma matéria bem interessante do curso de engenharia florestal e que não existe para os agrônomos. Os engenheiros florestais atuam nessa área principalmente na academia científica, estudando o comportamento do fogo e bolando novas técnicas de controle do mesmo. Assim, podemos auxiliar brigadistas durante o combate aos incêndios. E mais importante que isso, é realizar o zoneamento de risco de incêndio para propriedades privadas e também públicas. No caso de propriedades rurais, e áreas protegidas. Com base nas informações do comportamento do fogo, como altura de crestamento, velocidade de propagação, nós podemos criar zonas de mais e menos riscos de incêndio. Como os estudos da área de incêndios são feitos para as mais diversas situações de vegetação, solo e meteorologia, podemos prever quais são as medidas a serem tomadas caso determinada área pegue fogo. Ou seja, a gente já sabe quanto tempo vai demorar até que essas zonas peguem fogo por inteiro, por onde devemos começar a agir e qual a melhor metodologia de combate. E também quais os riscos para a vegetação, para a fauna e para os nossos brigadistas. Durante meu mestrado, eu tive o prazer de conhecer e acompanhar o trabalho do Fire Lab, o Laboratório de Incêndios Florestais da UFPE. Lá eu pude conhecer os estudos voltados para o comportamento do fogo e zoneamento de risco do Parque Estadual de Vila Velha, da floresteira Bruna Kowalski, e também sobre o uso de retardantes químicos para incêndios, do floresteiro João Labres. Aqui vai uma série de fotos do estudo da Bruna. Primeiro, o professor Alexandre França-Teto nos mostrou como usar o pinga-fogo, uma ferramenta bem segura para induzir o incêndio. Depois, os alunos com mais experiência
ficavam na contenção com abafadores para impedir que o fogo pulasse os aceiros. Por fim, depois de finalizada a coleta dos dados, os brigadistas do Instituto de Água e Terra do Paraná, que sempre nos acompanhavam, nos auxiliavam a apagar os últimos resquícios de fogo com bombas costais. Vamos lá, pessoal. Eu sei que descobrir que tem gente que vai para a faculdade só para colocar fogo nas coisas já vale o seu joinha. Então aproveita também e já se inscreva aqui no Guia da Floresta. E olha que esses estudos com fogo são super interessantes e também muito necessários, pois é só assim que a gente consegue prevenir e combater esses incêndios absurdos que aconteceram no decorrer de 2020. Caso queiram saber um pouquinho mais sobre o assunto, eu recomendo a página no Insta do laboratório, que é @firelab.ufpr. E você pode também conversar com os professores coordenadores, que são Antônio Carlos Batista e Alexandre França-Teto. 5. Ecoturismo. Eu tenho certeza que você não imaginava que o engenheiro florestal podia trabalhar com ecoturismo, né? Durante a faculdade, estudamos como implementar certas atividades ecoturísticas. A principal atividade desse ramo que nós, engenheiros, podemos atuar é a abertura, manutenção e monitoramento de trilhas. Sim, essas trilhas no meio do mato que você adora fazer. A gente estuda como definir o traçado, quais os melhores materiais para compor a infraestrutura, como medir o impacto dos trilheiros e como estabelecer um limite de carga para cada situação. Limite de carga ou capacidade de suporte, tem vários outros termos. Todos se referem ao quanto uma trilha suporta de visitantes, buscando tanto a manutenção do meio ambiente, como também a garantia de uma experiência de visitação de qualidade, pois ninguém gosta de fazer uma trilha cheia de gente e super crowdada. Por outro lado, como o ecoturismo é um tema que atinge vários ecossistemas diferentes, a gente não pode dizer que o engenheiro florestal é o melhor profissional para estudar, por exemplo, qual o impacto de um passeio de rafting na ictiofauna de algum lugar. Contudo, a nossa base de conhecimento de direito ambiental, manejo de florestas nativas, manejo de fauna e principalmente manejo da visitação, que é o que a gente vê dentro da matéria de ecoturismo, nos torna um profissional ótimo para coordenar equipes multidisciplinares que possuem o objetivo em comum de estudar e implementar o ecoturismo. E é por isso que o engenheiro florestal é o melhor profissional para lidar com o manejo de unidades de conservação, uma vez que várias categorias dessas unidades não só permitem, como exigem a implementação de atividades de visitação. Número 4. Manejo de áreas protegidas. Pessoal, não adianta. O manejo de áreas protegidas é o meu xodó. Eu estudei esse tema tanto nas minhas iniciações científicas na graduação, quanto no meu mestrado. No caso, eu estudei o manejo das unidades de conservação, melhor dizendo, manejo de UCs. Porque eu não sei se você sabe, mas toda unidade de conservação é uma área protegida. Mas nem toda área protegida é uma unidade de conservação. E isso ocorre pois uma área protegida é basicamente um pedaço de terra devidamente delimitada e protegida por uma lei específica. As unidades de conservação, ou CES, são áreas protegidas resguardadas pelo SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei 9.985, de julho de 2000. Para você entender o que é uma UC de maneira bem resumida, tente comparar uma praça da sua cidade com o Parque Nacional do Iguaçu. Bom, a praça provavelmente foi criada com base em alguma lei municipal e não possui necessariamente um objetivo de conservação da natureza. Agora, um parque propriamente dito é uma categoria de uso integral descrita no SNUC. Isso significa que ele tem alguns objetivos e deveres bem definidos, que precisam ser respeitados para que a unidade seja considerada um parque. Por exemplo, é obrigatório a um parque que ele tenha áreas de conservação, que sejam intransponíveis ao homem. Contudo, todo parque também é obrigado a ter regiões voltadas para a visitação, diferente de uma reserva biológica, que é uma outra categoria do SNUC. Nesse caso, são proibidas todas as formas de visitação turística no seu interior, sendo permitida apenas a entrada de funcionários e pesquisadores que desenvolvem algum tipo de estudo nessas áreas. Só para ilustrar, olha aqui um mapa do Parque do Iguaçu. Em toda essa região não existe atividade turística, justamente
por ser voltada apenas à conservação. Caso você tenha visitado essa UC, você só andou por essa regiãozinha aqui, que é a região voltada para a visitação turística. Dentro da faculdade, são abordados temas bem importantes para esse tipo de trabalho, como a biogeografia e a ecologia de paisagens, que nada mais são do que o estudo da fragmentação florestal e qual o seu impacto nas diferentes espécies de fauna e flora que nos cercam. Estes temas são oriundos da biologia e da ecologia, contudo, nós buscamos aplicar esse conhecimento na prática, como quando, por exemplo, precisamos propor a forma de uma unidade de conservação, ou também por onde que determinada estrada deve passar. Sobre a relação das estradas com o meio ambiente, nós temos um termo novo chamado de ecologia das estradas, que é bem interessante por sinal. Outro ponto bem importante do manejo de áreas protegidas é que não lidamos apenas com a fauna e a flora, mas também com o bicho mais complicado que existe, o bicho-homem. Agora eu já falo também com relação às áreas de preservação permanente e reservas legais, além das UCs que a gente já conversou. Nesse caso, o papel do engenheiro florestal é garantir a abertura e implementação dessas áreas protegidas em consonância com os deveres e desejos das pessoas atingidas por tais áreas. Ou seja, ninguém gosta de ter parte da sua propriedade rural indenizada e transformada em parque. Assim como algumas comunidades tradicionais, como índios e caiçaras, têm receio de alguns dos órgãos gestores não levem em consideração as suas necessidades. Sendo assim, o engenheiro florestal deve escolher a melhor categoria que se encaixe para cada situação. E é por isso que o SNUC tem várias categorias. Inclusive, pessoal, eu vou parar de falar de áreas protegidas nesse vídeo, senão ele vai ser só sobre isso. Eu tenho muita vontade de fazer mais conteúdos voltados para as unidades de conservação, mas para isso eu preciso saber se vocês têm interesse nesse assunto. Então, eu peço para vocês que deixem aqui nos comentários quais UCs vocês já conhecem ou têm o desejo de visitar algum dia. 3. Dendrologia e dendrometria. Essas são duas palavrinhas que até alguns engenheiros florestais se confundem. Dendro vem do grego e significa árvore. Então, dendrologia é a ciência que estuda as árvores e dendrometria é a medição dessas árvores. Ok, eu sei que isso ficou bem vago. Dendrologia, mais especificamente falando, se encarrega com a identificação de espécies arbóreas. Ou seja, ela desenvolve e aplica técnicas para a identificação de árvores. O que pode parecer estranho, mas é um pouco diferente quando a gente tenta identificar uma árvore com relação a plantas de menor porte. Na dendrologia, nós não nos preocupamos com a identificação de ervas gramíneas e muito menos com pteridófitas e briófitas, que a grosso modo são as samambaias e os musgos. Isso porque a dendrologia utiliza muitas características da madeira e da casca interna e externa para fazer a identificação das árvores. Aqui temos alguns exemplos do corte da casca. Essa primeira foto é de um Maquerium brasiliense, o pau-sangue. Esse nome popular já entrega logo de cara. A casca interna dele exuda uma seiva avermelhada que em alguns casos pode até lembrar sangue. Em segundo lugar, o leiteirinho, a nossa famosa Sebastiania brasiliensis. Não tem como enganar ninguém quando fazemos um corte na casca. Você já entendeu de onde vem esse nome, né? Por último, temos o Mastinus terebintiformes, que é a nossa aroeira. Normalmente a casca interna é bem avermelhada, mas essa, como estava novinha, acabou que ficou bem esbranquiçada. Lembrando que não existe identificação de árvore ou qualquer outra planta com base somente em uma característica. Às vezes as plantas são muito parecidas, mas não ocorrem no mesmo lugar. Então, fique atento a todas as características do indivíduo que você deseja identificar. Outra coisa, não é para você sair por aí cortando as cascas das árvores. Normalmente, essa é a última alternativa quando precisamos fazer a determinação de uma espécie. E a gente sabe como fazer isso sem machucar muito a árvore. Já a dendrometria é o ato de medir as árvores, e é aqui que aprendemos a famosa cubagem de árvores e várias outras técnicas para mensurar a quantidade de madeira que existe dentro de um indivíduo ou também dentro de um plantio inteiro. E qual a ferramenta mais importante para a dendrologia? Não é a calculadora, mas sim a fita métrica. É por meio dessa fita que existe na casa de qualquer pessoa que gosta de costura que o engenheiro florestal mede a circunferência do tronco, a altura do peito, o famoso CAP. Com base nessa informação, somadas à altura das árvores, podemos realizar o monitoramento de um plantio
e descobrir as tendências de crescimento. Além disso, quando fazemos um inventário florístico para saber qual a espécie existente em determinada mata e quanto de madeira tem lá, usamos técnicas da dendrometria e da dendrologia. 2. Tecnologia e estrutura da madeira. Você por acaso já teve a oportunidade de passar por alguma ponte de madeira? Nesse caso, você ficou se perguntando se aquilo ia aguentar o peso de um carro de passeio cheio de gente lá dentro? Bom, os engenheiros florestais que trabalham com a tecnologia e estrutura da madeira pensam sobre isso o dia todo. Quer dizer, não só sobre pontes, até mesmo porque isso também é coisa de engenheiro civil. Agora, estudar a madeira é algo único e exclusivo do engenheiro florestal. Quem trabalha nesse ramo busca desenvolver novas tecnologias baseadas na madeira. E não necessariamente precisa ser com a madeira serrada que a gente conhece, mas também com painéis florestais, como compensado e MDF e várias outras formas de uso da madeira. O que eu mais gosto dessas matérias são os testes de resistência. Existem vários ensaios laboratoriais que medem o quanto uma madeira resiste à compreensão, à torção e à tração e por aí vai. Ou seja, eles testam as madeiras de diversas espécies, vários cortes misturadas de N formas e coladas sob vários níveis de temperatura e pressão. Mas o objetivo não é só ficar testando madeira indiscriminadamente. Por exemplo, se quisermos fazer o shape de um skate, nós precisamos que ele seja leve, resistente e flexível até certo ponto. Então, são propostas várias formas de estruturar a madeira, como painéis, até que se chegue em algo próximo do almejado ou dentro do que a gente quer mesmo. Também temos madeiras para os instrumentos musicais, onde em um mesmo instrumento encontramos madeiras diferentes e com propósitos bem contrastantes. Por exemplo, um violão é composto a grosso modo pelo corpo e pelo braço junto com a mão. O corpo do violão precisa ser bem resistente, mas não tanto, pois do contrário não vibraria o suficiente para gerar a acústica que precisamos. Agora, o braço do violão, assim como a mão, precisa ser feito de uma madeira extremamente dura, resistente e rígida, inelástica, melhor dizendo. Assim, garantimos que ele suporte a tensão das cordas, sem sofrer empenamento. Uma vez que um braço de violão de madeira macia, no melhor dos casos, iria te obrigar a afinar o violão a cada acorde tocado. E após algum tempo de uso e depois de várias tentativas de afiná-lo, você transmutaria o seu violão num arco. Faltaria apenas uma flecha para você sair daí se sentindo o Legolas misturado com algum bardo sem noção. Enfim, eu espero que tenha ficado claro qual a relação do engenheiro florestal com a estrutura e tecnologia da madeira, mesmo isso sendo apenas uma pequena parte do que eles veem nessas matérias. Número 1. Manejo de florestas. E sim, uma palavra que vemos muito no curso de engenharia florestal é manejo. E isso serve para várias áreas, como manejo de fauna silvestre, manejo de áreas protegidas e vários outros manejos da vida. Contudo, aquele que mais se sobressai no curso é o manejo de florestas. E aí abrimos um leque gigantesco de oportunidades, que inclusive agrada gregos e troianos, pois podemos realizar um manejo de florestas plantadas ou nativas. Em ambas as situações, o manejo implica na extração de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, de alguma floresta, de alguma forma sustentável e que permita a renovação dos recursos naturais, seja essa floresta plantada ou nativa. Mas Rafa, eu ainda não entendi esse lance de floresta plantada ou nativa. Eu achava que floresta era basicamente um mundaréuzinho de árvore tudo junto. Então, meu querido, florestas plantadas nada mais são do que monocultivos de essências florestais. Essência florestal é o nome que damos às diferentes espécies de árvores que estudamos e tentamos domesticar. E dentro dessas essências florestais, temos aquelas que são nativas do nosso Brasilzão e outras que são exóticas, ou seja, não são naturais do nosso país. Como exemplo de essência nativa, que é bem difundida na produção em monocultivo, temos a seringueira, e dela extraímos principalmente um produto florestal não madeireiro, que é o látex. Como exemplos de essências exóticas, temos os clássicos eucalipto e pinos.
Seus principais usos são para a produção de madeira serrada, assim como o carvão vegetal e papel e celulose. No caso do pinus, também é feita a extração do breu e da terebentina, que possuem usos industriais, químicos e farmacológicos. Mas beleza, isso foi um resumo básico das florestas plantadas. Quando me refiro ao manejo das florestas nativas, eu estou falando das florestas que não foram plantadas pelo ser humano. No caso, o objetivo deste ramo da engenharia florestal é realizar a extração sustentável dos recursos dessas florestas nativas. Contudo, sustentável significa que podemos sim fazer o uso dos seus recursos, mas não exaurir a capacidade de suporte dessas florestas. Ou seja, o engenheiro florestal entra nessa empreitada para calcular de fato quanto podemos extrair, por exemplo, de óleo de copaíba da floresta amazônica, sem que essa perca sua capacidade de renovação. Então, temos que saber quanto podemos extrair de cada árvore, qual a frequência dessa extração, quantas árvores podem ser perfuradas e vários outros parâmetros. Também temos o caso da extração sustentável de açaí, e aqui entra uma nova variável no problema. Como estamos lidando com os frutos de uma árvore bem apreciada pela fauna silvestre, temos que estudar muito para saber quanto podemos extrair desses frutos, deixando uma boa porcentagem deles para a própria renovação natural do açaizeiro e também para manter o fornecimento de alimento para a fauna silvestre. E esse é um grande desafio da engenharia florestal, trabalhar com florestas nativas de uma forma sustentável e rentável. Digamos que esse seja o suprassumo dessa profissão, que infelizmente não recebe a devida atenção que merece. Ou seja, ainda tem muito espaço para crescer. E lembrando que é por isso que temos alguns cursos de agronomia que ainda possuem uma matéria bem resumida chamada de silvicultura geral. No caso, os agrônomos podem sim trabalhar com o manejo de florestas plantadas. Por outro lado, o manejo de florestas nativas é algo exclusivo dos floresteiros e floresteiras. E não por questões legais, mas sim por conhecimento de causa mesmo. Meus queridos floresteiros e floresteiras, eu acredito que esse vídeo tenha te ajudado a escolher melhor o ramo que deseja seguir na faculdade. Não se esqueça que não estamos falando de qual curso é melhor, e sim do que cada um dos profissionais estudam nos seus respectivos cursos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigado por me acompanhar até aqui. E não se esqueça de curtir e se inscrever no Guia da Floresta. Também compartilhe esse vídeo com seus colegas para que mais pessoas possam ser ajudadas pelo Floresta. Um grande abraço e até a próxima! Como também a garantia de uma experiência de visitação de qualidade, pois ninguém gosta de fazer uma trilha cheia de gente e super crowdada. Por outro lado, como... Opa, eu tava com a cabeça muito pra cima. Super crowdada. Por isso que eu falei, super cheia de gente e super crowdada, porque o negócio é ser técnico, mas também ser um pouquinho descarado. Por outro lado,